Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Estou aqui nessa noite dando graças a Deus por mais um episódio e bora lá. Sou a Thaís Alves, mãe atípica, apresentadora do Atípico Pod. Estou aqui com uma pessoa muito especial. Ela vai se apresentar para vocês, dar uma boa noite aí. Boa noite, pessoal. Bom, meu nome é Rosilene Cortez. Quero agradecer a esse momento maravilhoso que a Thaís proporcionou para mim e para toda a nossa comunidade. Sou mãe atípica do Henrique, autista. Também sou nutricionista e hoje, nessa noite maravilhosa, a gente vai compartilhar a maternidade, a nutrição em si, a importância de tudo isso. Como que você gosta de ser chamada? Doutora Rose. Rose. Doutora Rose. Doutora Rose está aqui com a gente, vai liberar um pouquinho do conhecimento dela. Aproveitem, curtam, compartilhem, comentem, mandem perguntas que se ela tiver disponível, se ela quiser, ela vai responder. Se não der para ela responder todas, depois ela vai lá no final do programa e deixa lá o comentário dela, né? Vamos lá. Ó, para iniciar, eu queria que você contasse um pouquinho um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre a sua vida. Além de você ser profissional, você é mãe atípica. Então, conta um pouquinho pra gente. Bom, assim, eu gosto muito de falar, de repente, sobre o início de tudo, né? Sim. Eu sempre tive o sonho dourado de ser nutricionista clínica. E aí, quando eu estive no Hospital do Rim, que eu fui lá, nutricionista clínica, eu recebia as minhas crianças que eram PCDs, os meus pacientes de todas as faixas etárias. E aí, lá, uma coisa é você receber um paciente que ele é deficiente. A outra coisa é você gerar o seu próprio deficiente, né? Que foi o caso do Henrique. E aí, assim, depois que eu fiquei gestante dele, o olhar mudou. E aí Sim. foi onde que eu continuei fazendo o que eu mais amava, que é a nefrologia e hoje a neurologia. E aí, assim, o que fez eu mudar de uma área de atuação para outra foi exatamente o cansaço mesmo de estar atuando em atuar em uma área e aí, assim, sempre precisar me atualizar com aquilo e voltar para a neurologia. Atuar com cozinha e voltar para a área da neurologia. Então, eu resolvi voltar para o público infantil, principalmente, né? Voltar para a área, então, da neurologia. E ali eu acabei favorecendo com que a nutrição chegasse não somente para as crianças autistas, mas para toda a comunidade PCD. Então, é a trissomia, né, do cromossomo 21, é a paralisia cerebral, são as crianças autistas e TDAHs e assim por diante, sabe? TOD. Então, foi muito importante esse passo, esse olhar. E aí, você já era profissional da área e aí veio o seu primeiro filho. Qual é o nome dele? Henrique. Henrique. Quantos anos tem o Henrique? Henrique tem 8. 8. Hoje eu sou mãe de 2, né? Henrique e Heitor. Sim. E eu até brinco, né? Que são o maior número de pessoas transtornadas por metro quadrado, né? Pensando aí no Henrique, no meu esposo. Até quero mandar um beijo para eles. E aí, Thaís, assim, eu já era nutricionista quando eu fiquei grávida do meu filho, né? E eu atuava com o que eu gostava, que era clínica. E aí, assim, depois eu me vi perdida, foi difícil conforme o diagnóstico, porque eu sou filha única e ao mesmo tempo não se via falar, né, de autismo na minha família, né? Mas eu busquei a Deus, eu pedi que ele me desse uma direção e ele foi me levando, sabe, assim, por aqui, por ali, e foi dando certo os caminhos, né? Há 5 anos atrás, porque ele só tem 8, o tratamento, né, que a gente falava lá do acompanhamento ABA, que é bom em quantidade, em intensidade, isso eu não tinha. Então eu comecei pelo convencional, né? E aí, assim, aos pouquinhos a gente foi conseguindo evoluir. Mas eu mudei de área de atuação tem 2 anos e meio. É super recente. Super recente, mas foi motivado a ele, porque assim, enquanto eu não tive o Heitor, eu estive ali trabalhando no Hospital do Rim, até tem, né, o Natan. Boa noite, vai um beijo muito carinhoso para você, Natan, e toda a família, viu? Fã número 1, Natan, eu tô sabendo. Ai, então, e aí, assim, com o nascimento do Heitor, eu repensei.
Falei, não, não tem condições de eu continuar nesse ritmo todo. Eu preciso. O objetivo maior, inclusive, foi o desfraude do Henrique, né? Que ele já tinha 4 anos e meio, ele estava na fralda. Sim. E eu queria fazer o aleitamento exclusivo do Heitor. Então, como que eu faria isso se eu vivia, né, precisando fazer os plantões e tal? Então, não dava, Sim. né? E aí eu falei, não, quer saber? Desse momento eu vou pedir demissão por eles e eu vou ajudar. Então, eu coloquei a mochila nas costas, eu frequentei a escola, foi aqui no Elias Andere, Que legal. 2 meses e 1 semana, apresentando o mesmo banheiro, fazendo, né, de 15 em 15 minutos, foi se passando, até que eu consegui fazer com que ele entendesse, né? Sim. Que foi muita oração, insistência e comunicação. Persistência. A mãe ali, Persistência, é. garra da mãe, porque acho que a gente tira uma força da onde a gente Onde não tem. tem. Ordenhava leite no banheiro para conseguir né, driblar aí os pratinhos. Sim. E aí eu até preciso agradecer o professor Alex, querido da minha vida, que é o professor do Elias Papel Andere. importante. Do professor, né? Muito importante. E aí, Thaís, o que aconteceu? Ele foi uma pessoa que, olha, vamos mudar essa estratégia, o que você acha? Ele me serviu de apoio no ambiente escolar, sabe? Legal. É claro que eu fiz, né? Eu ficava no corredor da escola, Sim. mas sem esse olhar do educador, eu defendo muito os educadores, porque, Sim. né, a sociedade, o que seria se não tivesse um professor? O que seria, né? Né? E aí, enfim, a gente conseguiu evoluir, e depois disso, eu acabei me entregando muito mais ao universo da nutrição infantil, principalmente nas crianças que são deficientes, nas pessoas Sim. com deficiência, porque a gente sabe que o orgânico é diferente, Sim. né? E a gente Totalmente. sabe que as carências nutricionais, as questões fisiológicas precisam ser assistidas, Sim. né? E aí, assim, esse profissional não existe, né? Assim, nossa, cadê? Onde eles estão? Né? Então foi onde que os meus olhos brilharam, sabe? Aí eu consigo. Você se encontrou, né? Eu me dizer assim. encontrei, eu sou feliz. Olha, eu adoro as minhas famílias, os centros clínicos que eu trabalho, a escola maravilhosa que eu também pertenço. Então, assim, é isso, sabe? Vamos aproveitar também, dar uma boa noite aqui pro pessoal que tá com a gente. Acho que já tem perguntas aqui. Meu Deus! Ó, dá uma boa noite para o Zimar, o Natan, que tá com a gente, o Giovanni Barbeiro, meu esposo, um beijo para as crianças, Nicolas, Lavínia, que tá assistindo. A minha sobrinha Eduarda tava lá em casa também bagunçando com eles. Um beijo. A Juscelene tá aqui mandando boa noite. Boa noite, Cristiane Ju. Alves também tá aqui, minha mãe, tá aqui nos bastidores, tá aqui na live compartilhando com a gente. Cida Marques também tá aqui mandando boa noite. Grazi tá aqui com a gente também, trabalha comigo, sempre tá aí assistindo com a gente. A Maiara. Eita, o pessoal tá empolgado, ó. A Cristiane Alves, né? Colocando aqui boa noite, doutora Rose. Tema maravilhoso. E é isso. A gente é da nutrição, né? Que a gente tira nossas forças, o nosso Sim. fôlego de vida. É da água, é do alimento, né? Que Deus nos deixou. A Cida colocou aqui. Queria saber sobre o apetite dos nossos filhos. Da trissomia do cromossomo 21. Pois eles têm em comum um apetite. Não entendi direito. Vamos lá, Cida, né? Em comum um apetite. Tá. Cida, boa noite, tudo bem? Então, vamos lá. Com relação ao apetite, às vezes exagerado da criança autista, não, da trissomia 21. É assim, ó, nós precisamos observar cuidadosamente, porque pode ser uma ansiedade e a gente precisa saber de onde ela vem. Então, assim, qual é a causa? Será que ele está se sentindo uma pessoa ociosa? Entende? Sim. Então, está ocioso, então a gente pode, de repente, fazer uma intervenção. Teve um caso que eu precisei intervir de um paciente meu que foi assim, ó, só para explicar um pouquinho mais o que eu quero falar para vocês. Ele colocou na cabeça que ele tinha que comer 2 pratos de comida nas principais refeições, que é no almoço e é no jantar. E aí, como que você vai fazer isso para que ele não ganhe peso? A gente sabe que o excesso de peso é uma inflamação,
né? E a gente precisa ajustar isso. Então, assim, o que eu orientei a mãe? Olha, nesse primeiro momento, o que a gente vai fazer? Ele não se apegou ao volume de comida. Então, vamos colocar menos em 2 pratos, que 2 pratos vai se tornar 1. Sim. Entende? Então, nisso foi o que deu certo. A gente conseguiu aí ajustar. É claro que, quando a gente vai falar da nutrição, é importante nós levarmos em consideração 3 atuações, que é na terapia alimentar. O que é a terapia alimentar? Seria a apresentação dos alimentos, seria aí aprender o esperar, né? Saber, então, de repente, né, a gente vai trabalhando com a criança no ambiente clínico, o que pode ser trabalhado em família, que é o momento, agora é o café da manhã, agora é o lanche da manhã, agora é o almoço, e aí vai, né, fazendo aí essa rotina familiar. Então, na terapia alimentar, a gente faz tudo isso. Eles têm muitas questões com a motricidade. Então, de repente, nós vamos fazer esse treino. Sim. E esse treino, nós vamos utilizar facas montessorianas, que elas já são adaptadas para isso, que não legal. Vai fazer esse corte, sabe? Então, não vai correr o risco de furar a mão da criança, de machucar, né? Legal. E aí a gente consegue fazer aos pouquinhos essa inclusão. Sim. Aí a segunda questão que eu falei foi que eu ainda não falei, sobre a terapia nutricional. O ideal seria que todas as pessoas, gente, nós somos a nutrição dos nossos familiares, dos nossos ancestrais, da mãe, Sim. da avó, né? Impacta, é genética. Só que, é claro que tudo que você faz de ajuste vai trazer benefício nos próximos dias, meses, anos, né? Verdade. Então, e aí, o que eu sugeriria para qualquer pessoa, independente, tá, Cida, de ser PCD ou não, de fazer acompanhamento nutricional semestralmente, de 6 em 6 meses. Então seus exames periódicos, sabe, Thaís? Ser feito de 6 em 6 meses seria legal. Por quê? Questões, por exemplo, de carência nutricional, elas vão alterar sabor, odor, entende? Então, assim, às vezes, eu sempre costumo dizer para todas as famílias que eu recebo, são os nossos pacientes que irão nos mostrar o caminho. Sim. Entende? Então, assim, se eu chego para receber o meu público de 2 a 17 anos, né? Geralmente são as pessoas que eu recebo. Então, essas famílias. Se eu recebo uma criança, um jovem, adolescente, que ele fala assim, não, mas o cheiro é ruim, mas o gosto é ruim. A primeira coisa, eu faço a terapia nutricional. Então, mãe, como que estão os exames? Qual foi a última vez que foi feito? Posso olhar para eu verificar mais ou menos aí onde que estamos, para onde vamos? Entende? Sim. E aí a gente consegue, de repente, tem uma ferritina baixa. Não, mas você está falando que seu filho está preguiçoso. Então a gente consegue fazer esse ajuste assim. No caso também, por exemplo, deles terem esse apetite mais aguçado. Será que a comida não está muito exposta? Porque a gente sempre fala para a criança que não come, né? Vamos deixar a fruteira, vamos deixar exposto. Mas também pode ser feita a orientação inversa. Vamos guardar, vamos tirar da vista, vamos não comprar certos alimentos. Então, por isso que é legal essa conversa. Nunca é um julgamento com nenhum ser humano, sabe? É acolher o sofrimento, independente de estar em magreza, em obesidade, em eutrofia, né, que é o peso normal. Mas a gente vai olhando essas questões e a gente vai fazendo esses ajustes, é importante. Então, eu já falei da terapia alimentar, falei da terapia nutricional, né? Solicitação de exame, análise, suplementação individualizada se necessário. Sim. E aí nós falamos sobre a parte de cardápio de educação nutricional, que é o que a gente pode trabalhar juntos, por exemplo, de um atendimento meio que coletivo, né? A família tá lá, Sim. Os responsáveis, junto com o paciente, e aí a gente vai vendo as demandas. Outra coisa muito importante, Cida, é assim, a gente não vai retirar nenhum alimento de nenhuma pessoa. Isso é muito importante. Mas, ser falado, tá? Mas nós vamos fazer algumas substituições saudáveis. E aí eu quero referir para vocês, por exemplo, a retirada do glúten, né? Do trigo. Não é a retirada dele, mas assim, você não vai deixar de comer o seu macarrão, você não vai deixar de comer a sua lasanha, você não vai deixar de comer, de repente, o seu bolo, sabe? Só que, por exemplo, a gente pode substituir por farinhas
que são de arroz, farinha sem glúten, que não vai causar aí a neurotoxicidade. Entende? Então, assim, poxa, eu tenho uma criança PCD, eu tenho um filho, não importa a idade, eu sou PCD, eu sou transtornado. Um exemplo. Nós podemos buscar alternativas saudáveis que vai fazer com que você tenha um melhor desempenho. Entende? Sim. Às vezes você fala assim, nossa, o meu filho é preguiçoso. Não, será que a ferritina dele não tá baixa? Sim. Sabe? Mas o foco, nossa, ele não tem tanto foco. Nossa, parece que ele sente muita dor de estômago. Poxa, mas assim, ele está com pouco foco. Mas de repente, uma suplementação de ômega. Mas Rose, eu não tenho condições de comprar um ômega. Vamos buscar alimentos que tenham ômega? Sim. Mas Rose, mesmo assim, a criança não aceita. Então, a gente vai fazer aí, de repente, o esticamento de alimento. Tem uma técnica, né? Chama full chain, que é o esticamento de alimento. Então, só explicar mais ou menos como que funciona, tá bom? Sim. Então, assim, eu vou dar um exemplo de hoje com a minha criança. Nós fizemos, sim, um pãozinho de pizza. E o objetivo era que ele se aproximasse do verde. Então, na sessão anterior, ele colocou uma folhinha de orégano. Na sessão de hoje, ele já estava tão mais familiarizado que foram 15. Olha. Entende? Então, parte do princípio do que a criança gosta e a gente faz a adaptação. Né? Então, assim, é uma criança que gosta já de pizza, que gosta dos ingredientes do pãozinho de pizza. Então, assim, nós trocamos o quê? O modo de preparo. Retiramos o leite, colocamos o vegetal e, ao invés de ter a farinha de trigo, foi a farinha de arroz. Então, assim, tirei o que é neurotóxico. Ele comeu o que ele gosta, mas Sim. saudável. Sim. Entende? E aí, assim, mas Rose, como que se eu fizer essa mudança da noite pro dia, o meu filho não vai aceitar, como que eu vou fazer? Gente, de forma gradativa, tá? Então, por exemplo, você tem o hábito de colocar na sua receita, colocar 1 xícara de trigo, 1 xícara de farinha de arroz, 2 de trigo, você colocaria 1 de cada. Tá. Entendeu? E aí, aos pouquinhos, você vai migrando. Sim. Entende? E aí, quando você vê, você está 100% na de arroz. Porque é o que eu falo muito para as famílias. Primeiro aqui. Depois, o descer, o aceitar é consequência. Entende? Legal. Então, assim, outros exemplos. Eu gosto muito, gente. Falo muito, né? Tá certo. Tem que falar mesmo. Eu vou aproveitar aqui e pôr os comentários também, ó. Bianca Muniz Azevedo. Oi, Bia. A Rose é maravilhosa. Muito Obrigada, bom. meu amor. Igualmente, viu? Excelente profissional. Letícia Brunichilli. Letícia, um beijo, futura nutri do meu coração. Ela colocou aqui, boa noite, assunto importante e necessário. Aproveita para dizer que a Rose é uma nutricionista maravilhosa, minha inspiração na área da nutrição infantil. Obrigada, meu amor. Olha. Feliz, né? De saber que a gente motiva pessoas. Os fãs estão aqui, a Flávia aqui, ó, boa noite. Duas queridas Flavinha. E muita informação. Obrigada. Maravilhosa. Flávia Coração, professora minha, do meu marido. Ela é nosso amor também, nossa inspiração, viu? Olha a mulher guerreira, viu? E Flavinha, muito obrigada por tudo, né? Esse momento maravilhoso. Inclusive, ela foi a primeira dos centros clínicos que eu trabalho hoje, né? Eu acho que é muito importante a gente falar aqui que, assim, a nutrição, gente, ela está presente aí em vários ambientes da nossa vida, né? E se vocês precisarem, nós estamos prontos a atender vocês no Espaço Terapêutico Morada Azul, no Espaço Terapêutico Cintia França e no Espaço Estimula Neuro, tá bom? E aí, a gente vai ajustar todas as necessidades de toda a família. Procurem a doutora Rose lá, porque as mães adoram ela. Tá meio cheia a agenda, amém, graças a Deus. Mas que nem coração de mãe. Vai ter que arrumar espaço. A gente dá um jeitinho. Dá tudo certo no final. Ela colocou aqui, a Cida colocou, já estou trocando as farinhas aqui em casa. Arrasou, Cida. Então já tá no caminho, né? Cida, vou te dar um exemplo também do óleo, hein? Por exemplo, o óleo, o ideal seria nós usarmos o azeite. Sim.
Mas, gente, vamos lá, custo, né? Hum, Ai, socorro, Deus. como que tá o azeite? Ai, não dá. Então, nesse caso, entre o azeite e o óleo transgênico de soja, transgênico de milho, qual que é o meio termo? O de canola, o de girassol. Sim. E aí a gente consegue fazer essa substituição. Ah, Rose, mas é caro. Mas de repente, gente, pensem num borrifador. Você vai reduzir a quantidade e você vai esticar um pouquinho mais, sabe? Ah, e uma coisa que eu sempre falo: sem pressa, sem pausa, 1% todos os dias. Entendeu? Muito legal. Porque não adianta. Eu poderia dar uma receita de bolo aqui. Ai, faz do A a Z. Nossa, quando você chegar no meio, você já desiste. Você fala, não, tá muito Socorro. caro. É muita A gente coisa. sabe a nossa realidade, né? A realidade hoje em dia das mães. Às vezes a mãe não consegue, né, trabalhar, ela fica entre assim, ou trabalhar, ou cuidar, ou estar com o filho nesse momento. Então, assim, é muito difícil. Mas tem esses truquezinhos aí no meio do caminho que dá pra gente usar, né? É Tá verdade. certo. E aí, assim, pelo açúcar, por exemplo. Poxa, a gente sabe que o açúcar refinado não é legal. Mas o ideal é retirar 100% do açúcar. Sim, gente, tem benefícios, evidências científicas que falam sobre isso. Mas, de repente, será que eu não posso avançar para um demerara? Que não vai ser caro como o mascavo, mas ele também não vai ser rico em nutrientes e não vai ter o gosto tão característico. Mas ele também não vai ser um refinado. Sim, Entende? não vai ser tão... Outra coisa que às vezes acontece muito comigo, né? Quando eu vou conversar com as mãezinhas. Mas Rose, o ideal que eu vi, sei lá, nas redes é tirar o leite, tirar o trigo, o açúcar e laranja, limão e laranja, limão e a tangerina. Aí eu falo, gente, vamos analisar. Entre esses 4, o que é melhor a gente priorizar? O que é neurotóxico? Tá. Já com relação ao açúcar, vamos avaliar, a criança é diabética? Não, a criança não é diabética. Então tá bom. Então a gente vai fazendo isso de forma mais gradativa também. É possível tirar? É. Mas assim, nós já sentimos uma super dificuldade, né? Até treinar, às vezes tem as recaídas e tudo mais. Imagina, então, as nossas crianças, imagina os nossos filhos, né? É mais difícil. Sim. Então, de repente, é legal a gente ir ponderando as coisas assim, né? Tanto que açúcar é uma coisa que eu tento só melhorar a qualidade. Aí, pro demerara, eu gosto muito. E a parte das frutas, assim, poxa, se é a fruta que a criança come, gente, eu não vou tirar. Sim. Sabe? Jamais. Nem mesmo se ela não comesse ou não vou mexer. Entendeu? Entendi. Legal. E o legal é entender que isso ajuda a família inteira. Vamos dizer que a gente não vai fazer só para a criança, já faz para a família inteira, já coloca a família inteira para encaminhar, né? Isso. Até eu quero aproveitar e divulgar aqui que tem o Edu Morangos aqui próximo da nossa cidade, né? Conduzido aí pela Maiara e pela Lili. Elas são fornecedoras de frutas congeladas. Então é muito legal, porque assim, gente, vamos lá, né? Aqui é chão de fábrica, não tenho, né? Sou eu para tudo. Então, por exemplo, eu não tenho tempo de cortar, descascar. Claro que na nutrição, gente, a gente sempre vai falar o quê? Descasque mais, desembale menos, né? Sim, claro. Mas, vamos lá, eu, somos mãe de 2 filhos, temos que trabalhar, temos que fazer as coisas. Sim. E nós queremos alimentação saudável. Sim. Então, assim, uma fruta congelada agiliza muito a vida, né? E aí, o que geralmente eu gosto de fazer? Já que se eu tiver que fazer uma jarra de suco, eu já faço no começo do dia o suco do dia inteiro. E aí as pessoas às vezes falam assim, Rose, mas é questão de perda de nutriente, né? Porque congelado. Congelou ainda, né? Gente, não dá para ter tudo na vida. Tudo, eu vou falar que nem uma amiga minha, tudo tem ônus e bônus. Isso. É sobre isso. E aí você pensando nesses bônus e ônus, o que acontece? Lembra lá que eu falei da terapia alimentar, mas eu falei da nutrição, da terapia nutricional? Então, vamos corrigir pontualmente esses nutrientes via suplemento. Sim. Entende? É uma válvula de escape, tá? Dá pra gente conciliar. Sim. E a gente entender isso, que nem eu passei por isso com meu filho, por exemplo. Ele estava dormindo na sala de aula de manhã, não estava não estava tendo aquele foco, esquecia muito. Então, era falta de vitamina.
Aí entrou com B12, Viu? entrou com ômega 3, então aí ele deu aquele salto, assim, foi surreal. É. E a gente entender que sim, falta de vitamina D, ele tava com D. falta de vitamina D. Sim. Nossa, a vitamina D dele tava no chão, né? Como o médico falou, meu, tá no chão. Como Então, assim, né? aí entrou com suplemento, não tem o que fazer, né? A gente entra com alimento, mas tem que entrar com Mais o suplemento. suplemento. Porque a gente entende que hoje os alimentos também não estão, né? Naquela época boa que porque a gente vê aí alimentos que tem o ano todo. E antigamente a gente tinha um calendarinho falando, ó, tal mês é tal fruta. E agora você vê a fruta o ano todo. Maçã, por exemplo. Meu, maçã, você vê umas maçã linda. Quando você vai comer, não tem gosto de nada. Não tem gosto de... Socorro! É bem isso. Mas realmente, com relação a isso, a gente sabe, né? Muito agrotóxico, muito. E você não vai comprar um orgânico. Um orgânico é caro, né? Claro que seria o melhor, gente. Sim, Claro, seria o melhor. com certeza. Mas falando de vida real, né? Então, assim, poxa, eu não tenho condições de comprar o orgânico, esse é o que eu consigo. Tá bom, então a gente vai escolher opções mais adequadas dentro da nossa realidade, né? Verdade. Então faz total sentido. E aí, assim, Thaís, eu quero até pedir a sua licença para falar, Claro, gente. Você tá em casa. Pode ficar à vontade. Gente, não espere a criança, né, a criança ou a jovem mostrar muitas características de deficiência nutricional, sabe? Tente realmente fazer esse monitoramento, porque nutrição é prevenção. Sim. E também é tratamento, não tem problema. Mas já teve casos de eu receber uma família onde a criança, no repertório alimentar dela, tinha apenas 2 alimentos. Então, você imagina aí, como nutricionista, terapeuta nutricional, precisar, né, manusear. Eu não tinha muita opção, né, para poder fazer esse repertório aumentar. Claro que depois a gente vai progredindo, vai dando certo. Mas até que essa construção seja feita, é muito mais traumático. Então, assim, ó, igual a Cida percebeu esse comportamento, já observa, Cida. Observa, busca ajuda, tá bom? A gente sempre vai estar de portas abertas, né? Nós somos uma corrente do bem, corrente de mães, pra gente um ajudar o outro E é mesmo. o que eu costumo dizer, o olhar da mãe. A mãe sempre entende que tem algo errado ali. É um raio-x. Fala, tem algo errado aqui, ele tá muito lento, preguiçoso, mas tá faltando alguma coisa. Então a gente tem que olhar, sim, tem que entender, né? Olha aí os comentários aqui, você tá super fã. Aqui, ó, nutricionista, Maiara Cato. Oi, melhor Maia. nutricionista. Boa Amigo, noite. boa noite, Melhor meu amor. nutricionista. Aqui, Ferraz de Vasconcelos. Não sei quem é, mas tá aqui. Boa noite, melhor nutri. Obrigada. Feliz, viu, gente, por vocês. A Cida comentou aqui que participarem tá aqui. adorando as dicas da doutora. Tá? Que bom, Cida. A Flávia colocou: o espaço Morada Azul está aberto para todos, independente de ser nosso paciente. Quarta estaremos juntos na caminhada e até amanhã. Até amanhã vem uma novidade muito boa para todos. Olha a primeira, ela tá colocando aqui, ó, amanhã tem novidade no Morada Azul, né, para todos. E ela tá já falando da nossa caminhada aí, que estamos conjunto com o apoio aí de várias entidades, associações, clínicas, para fazer a caminhada que o dia 3 é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Olha que estaremos ali no calçadão. Mais informações tem nas nossas redes sociais, tem da Família Cromossoma 21, a Flávia, o pessoal tá divulgando. Às 13 horas nós vamos se encontrar ali na estátua, na Feira do Calçadão. Vamos fazer uma caminhada linda. No final tem uma surpresa no final da caminhada. Então aguardo vocês lá. O que será? Tandararã. E vamos aguardar essa surpresa da Flávia amanhã também, hein? Olha, tem uma galera aqui mandando boa noite, melhor nutri. Obrigada, boa noite, ótima pessoal. dica, parabéns pelas dicas maravilhosas. E é isso. A gente entender que a gente não somos super-heroínas, mas um dia de cada vez a gente vai superando, a gente vai entendendo, porque muitas pessoas, a gente quebra
aquela fala da pessoa de falar assim, mas eu vou na nutricionista, ela vai tirar tudo, Não. ela não vai deixar eu comer nada, ela vai passar um monte de coisa cara, e não é isso. A gente Não. entende que não é isso. Não. Pela sua fala, a gente está entendendo, pessoas que não sabiam estão sabendo agora, que nutricionista não é isso, né? Não. É entender que é um dia de cada vez, é um alimento de cada vez, e é isso, né? E aquele negócio que você falou de dosagem, metade, põe gosta de farinha, põe metade, e ali vai trocando, que eles... É que nem os meus, eles comem fígado de galinha com farinha, farofa, né? Eu faço, pelo menos uma vez no mês. E eu falo que é carninha. Quer carninha? Eles adoram, eles comem o fígado de galinha. Ótimo, então. E é isso. E até enquanto eu puder, eu vou falar, é carne. Quer carne? Porque É uma proteína. coloca lá Não no deixa de prato, ser. come e eles ficam felizes. E até quando eles souberem que é carninha, é carne. Ó, eu queria aproveitar e fazer umas perguntas, né? Dentro de todas as suas especialidades. Dessa fala que a gente você teve agora também. Como você vê a importância da integração entre nutrição e aba? Ah, tá. Vamos lá. Então, assim, a nutrição, ela é uma profissão aleatória, né? Ela é a parte. Sim. A ciência da nutrição, ela é a parte. E o ABA, a ciência ABA, é outro universo. E aí, assim, é muito importante, não existe, inclusive, nutricionista ABA, tá? Então, o que nós fazemos? Estudamos nutrição e estudamos a ciência ABA e nós fazemos a adaptação conforme cada perfil de paciente que a gente recebe. Uhum. Então, o que nós vamos fazer então no ABA? Nós vamos fazer um atendimento estruturado. O que seria esse atendimento estruturado? Nós vamos então, no primeiro momento, acolher essa mãe, ouvir a história de vida, porque antes de um diagnóstico, ela tem uma história de vida ali, né? Ela precisa ser acolhida, ela é uma pessoa, um ser humano. E aí, ali, diante do que ela fala e de o diagnóstico que a criança tem ou não, a gente consegue já nortear como que será. Então, assim, falando do meu atendimento, tá? Então, o primeiro momento que eu atenderia você, Thaís, eu receberia você e receberia seus filhos. E aí, qual é a mensagem que eu quero dizer para eles? É que eu sou uma pessoa confiável, porque mamãe está comigo. Sim. E deixo eles ali, porque nos próximos atendimentos serão comigo, entendeu? E aí, assim, no outro atendimento, claro, conforme você trouxe algumas queixas, então o meu filho é aquela criança que tem, por exemplo, um repertório alimentar de 5 alimentos, ele é muito do leite e tal. Então, o que a gente... eu vou falar para você assim, Thaís, nós temos A, B e C para fazer de ajuste. Qual você escolhe? Porque às vezes a minha prioridade não é a tua. Sim. Entendeu? E aí, às vezes, você não tá com energia para fazer esse ajuste, porque você quer muito esse. Então, eu pergunto. Aí, às vezes, a família fala assim: olha, Rose, eu quero que ele se alimente. Sair da mamadeira não é prioridade. Então, gente, eu vou deixar essa criança permanecer na mamadeira. E a gente vai, então, aumentar o repertório para os outros alimentos, tá? E aí, é importante, por exemplo, com o que a mãe trouxe, nós vamos estruturar essa sessão, que foi a questão do ABA. Então, assim, você falou sobre a carne e a farinha. Então, de repente, o seu filho é do crocante. Então, de repente, eu consigo trabalhar com cores do branco e do marrom. Porque a carne é marrom e a farofinha, entendeu? É mais clarinha. Então, claro que você vai detalhar mais alimentos que ele come ou que ele já comeu, e aí eu vou, dentro da paleta de cor, trazer preparações com aquilo. Sim. Entende? Então, às vezes, é um simples bolinho que você fez, mas não é, porque teve a textura do ovo, a textura da farinha, o cheiro do ovo ali junto, sabe? Então, de repente, você colocou um chocolate ou não colocou um chocolate, colocou uma fruta, um suco de uma fruta, teve o apertar. Você, em uma única experiência culinária, você deu uma gama de possibilidades, de estímulos, sabe? Então, assim, o ABA, nós vamos trabalhar muito pelo que é reforçador. Então, eu vou dar o típico exemplo do meu paciente, que eu sou apaixonadíssima, que eu tava dando um monte de beijo nele antes de vir para cá, meu Ricardo, lindo, maravilhoso, da Priscila. Então, o meu Rick, por exemplo, é um exemplo de sessão estruturada. Ele é uma criança que o que é reforçador para ele é o eletrônico, é o notebook,
tablet, e é Jesus, é sobre essa parte de coisas da igreja, de Bíblia e tal. Então, como que a gente usa esse hiperfoco? Então, assim, eu sempre levo o meu note. Então, no primeiro atendimento, como que é estruturada uma sessão? 5 minutos você cumprimenta de forma calorosa, né? Então, você, logo a seguida, nos outros 5, 10 minutos, você até deixa a criança fazer uma atividade que seja motivacional para ela. Sim. Então, de repente, ela vai pegar um brinquedo que ela gostou seu, ali, o hiperfoco dela, que é o caso dele, que eu gosto de entregar o note. Eu sempre deixo o note no mesmo lugar. E ele já sabe, ele já entra, me cumprimenta e já olha para o lugar que vai estar. Entende? Olha, Então ele já pega já aquilo entrou na rotina. na rotina. Então você vai já estruturando ganhou. isso. Isso. E aí tem o combinado. Olha, vamos fazer a pausa e tirar uma mensagem da Bíblia. Gente, eu sei que ele não gosta de ler texto grande. Eu tenho uma Bíblia desse tamanho que a mensagem é, ó, fininha, 2 linhas. Sim. E ele é alfabetizado, lê para mim. Então, ele entendeu que isso é demanda. Depois ele volta pro note. E aí a gente vai começar, então, uma culinária. Ah, a culinária pode ser um simples suco de limão. Mas aí é legal na mesa a gente colocar um pratinho com uma farofinha ali, porque, Rick, ó, nós vamos fazer um suco de limão. Qual letra começa? L. Pausa aí, fala pra tia. Ah, é L. Faz o L pra tia nessa farinha. Se ele fizer o L e ele lamber aquela farinha, é importante não ter areia, ser alimento. Sim. Porque pode ir a boca, entendeu? Então, já trabalhei a textura, já trabalhei a atenção, já E dei o uma previsibilidade, entendeu? E já teve essa degustação. E aí, quando ele for Que fazer o legal. suco, não importa, eu posso fazer 3 vezes naquele mês o suco de limão. Mas uma hora ele vai apertar, outra hora ele vai espremer, outra hora vai ser um equipamento elétrico, outra hora vai ser no liquidificador. Que legal. Entende? Você deu N E possibilidades com a aí mesma. já tem o cheiro, o som. O som, a paladar, dessensibilização que do equipamento. legal. Você consegue estruturar tudo isso. E aí, o que, que é legal, por exemplo? O ABA é isso. Você vai dar a demanda, mas você vai ter o reforçador, né? Não Sim. vai ser imposição, sabe? Vai Sim. ser no lúdico, né? Então, a gente tá lá, olha, tá legal, ele tá dançando lá a musiquinha, né? Do Homem Torto. Ah, legal, agora vamos pausar? Vem cá, ó. Então, por exemplo, um suco, pode ser que para ele vá espremer o limão, ele pausa e volta para lá para a tela, para ele terminar de ouvir a música dele. E aí você vai modelando o seu atendimento. Por exemplo, se você deixava a criança ouvir aquela música 3 minutos, na próxima sessão vamos deixar 2. E aí fazer um combinado aqui. Ó, você tá vendo esse número aqui? É 8h20. Então tá, quando tiver 21, a gente vai pausar, que a gente vai colocar o açúcar. A gente vai pausar, porque a gente vai mexer. E aí, tudo bem que a criança fica meio assim, né? Fica, mas ele... Mas chega a fazer o que precisa e não deixa de ter o motivacional, tá? Sim. Então, a nutrição, eu quis dizer, é isso. O Sim. ABA nos auxilia a ter essa visão de estruturar, Sim. né? A gente não vai desrespeitar os gostos das crianças, não tem como montar o mesmo planejamento para todo mundo. A gente pode fazer, por exemplo, a mesma culinária, mas com objetivos diferentes. Uma criança consegue tolerar, a outra consegue degustar, a outra consegue olhar. E tem crianças, inclusive, que eu já recebi. É minha até, que tá super bonitinho, meu tutu. Que eu não conseguia trabalhar com nenhum objeto de alimento. Eu falar em alimento não dava certo. Então, o que a gente faz? O vínculo. Né? Então, fez a anamnese com a mãe, no outro atendimento, começa vínculo. Ah, mas Sim. Rose, vínculo é 1 mês? Eu vou falar sempre a palavra depende. Então, pode ser que comigo, na primeira, ele já aceitou ficar, mas hoje tive crianças que a família precisou entrar de novo no outro atendimento, que o terapeuta, que era âncora para aquela criança, precisou entrar comigo. Entendeu? E até que depois, não, conectou, deu certo, a criança criou essa confiança, vai. Né? É sobre isso. O ABA sempre você vai trabalhar essa recompensa e o que precisa ser feito. É bem personalizado. Ó, a Bianca colocou aqui, fala do cheirinho, beijinho, dentinho, Rose, kkk, eu amo. Ai, Jesus! Foi Tá bom, foi a Bia, né, Bia?
Ela pediu. Tá bom. É que assim, existe na nutrição o chamado, mas foi muito bem, muito importante, maravilhosa. É o treino de aproximação, né? Então, é assim, você começa pelo alimento que a criança gosta. Então, por exemplo, você falou sobre a farofa que você faz com o seu filho. Em um momento descontraído, sei lá, pega esse coração, esse rinzinho, coraçãozinho que você faz, e aí você vai fazer com ele o quê? O treino que é cheirinho, o beijinho, o dentinho, tocando no dente, a mordidinha, nha, 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 e a lambidinha. Por quê? O que vai acontecer? Parece meio besta. Ah, mas ele gosta. Aí, nesse meio do termo, ele gosta. Você vai mandar ele morder, ele vai comer. Você vai mandar ele lamber, já foi. Vai fazer um cabaré, né? Sim, uma bagunça. Já comeu. E aí, o que é legal? Nesse primeiro momento, você está elevando aí os níveis de dopamina, de prazer, de serotonina da criança, né? Ela tá Sim. ficando engajada. É alimento que ela gosta. Então, quando você fizer o alimento do lado, próximo, será? Eles gostam dessa farofinha, mas tem outra farofa que eles também comeriam? Outra farofinha ou não? Tem. Então, aí o que acontece? Já é uma farofa sem essa carninha. Já é uma evolução, já é um esticamento do alimento. Sim. Eles vão aceitar. De repente, você vai querer pegar essa farofa e fazer um viradinho de couve, mas assim, uma panela de farofa para uma colher de sopa de couve. Entende? Vai estar o fio lá nadando na farinha. E aí, você vai fazer esse treininho de novo. Aos pouquinhos, você vai conseguir aumentar o volume de Que couve nessa legal. farinha. Aí, eu já te ensino a técnica full chine, que é o esticamento de alimento. Sim. E aí já o treininho de aproximação, entende? Então, se é uma criança que ela gosta de um bolinho, ela gosta de um bolinho de banana. Ah, tudo bem, a gente vai fazer esse treininho, mas aí nos próximos ela vai fazer também algumas coisas assim, outras não. Qual é o objetivo desse treino? Quando ela for se permitir o novo, ela vai lembrar de alguma dessas etapas. E aí eu tenho crianças que elas vão dar a lambidinha, será que é bom? E outras já E a vão. outra já vão cheirar, já vai cutucar o dedinho, sabe? Já vai dar um beijinho, dar uma mordidinha de leve, tá bom? Que legal. Faz aí mais uma vez, só a próxima vez gravar em casa. Ó, gente, então assim, ó, cheirinho, beijinho, dentinho, pode encostar mesmo no dente. Suja o dente, mas não come, sabe? Sim. Bate no dente. A mordidinha, aí eu brinco, sem comer, mordidinha, sem comer. Aí eles já. Aí a lambidinha, tá bom? É sobre isso. legal. E aí depois, se quiser comer, come, se quiser, Aí faz- fica à vontade. Que legal. E aí você vai introduzindo os alimentos. Muito legal. E o nosso horário? Como tá o nosso horário? Agora, 30 minutos de podcast. Olha, e Olha. o horário vai embora, né? A gente nem vê o horário quando É a gente tá num verdade. assunto bom desse. Passou tão rápido, né? Eu fiz um montão de perguntas e essas perguntas ela já foi falada na No automático. automática. É isso. Ah, que bom. É, como organizar uma rotina assim, alimentar, estruturada, mais acolhedora? Tá. Bom, para montar a rotina, gente, é assim, ó. Primeiro de tudo, observa a sua realidade. Sim. Então, você tem X capital para isso, você consegue, tá? Vou dar um exemplo de vida meu. Eu trabalho em 4 instituições, né? Então, é na creche Baronesa de Limeira, Sheila maravilhosa, Josefa e toda a equipe, né? Da Dó, Bárbara. Um beijo. Então, assim, na escola e nas 3 clínicas. O que eu faço para a gente ser mais acolhedor em todos os aspectos, assim, financeiro, aspecto emocional, aspecto nutricional? Será que ir uma vez por semana no mercado é cabível? Porque todos os dias não dá? Não é prático? Outra coisa, se for possível, ir, de repente, uma vez a cada 15 dias ou uma vez por semana, espaçar. Planejamento mesmo, sabe? Que aí fica fácil, você fica menos sobrecarregado, você se sente mais acolhido. Sim. Então, é uma consequência. Outra coisa, às vezes eu tenho várias coisas teóricas para entregar, documentos. E aí, como que eu vou fazer isso de cozinhar mais para minha Sim. família se eu não disponho desse tempo? Então, de repente, uma carne moída, ao invés de um bife, ao invés de um cubo,
Ah, de repente eu posso fazer uma carne moída com legumes picados, congelados, que aí já fica em um único alho e cebola que você fritou ali, você já joga a carne, já joga o legume, você já tem a guarnição e a proteína. E aí você consegue ter esse tempo, você consegue acolher sua família e se acolher sem sobrecarga, entende? Que todo mundo faz o melhor que consegue, né? Então, igual eu dei o exemplo lá do suco, do começo do dia, já fazer aí a sua jarra até o final do dia, porque você vai sujar o seu liquidificador 3 vezes no dia? Não, você não vai dispor desse tempo, e aí você consegue fazer essa organização. Algumas famílias gostam de rotina visual, e aí também não tem problema. A minha rotina visual, porque as crianças não são alfabetizadas e conseguem compreender melhor, fica na geladeira. Já de propósito. Porque ali, alguns momentos que vai ter o momento de comer geladeira. A gente vai retirar de lá. Né? Então, eu vejo que deu super certo. Realmente, Thaís, é assim, para a gente acolher, a gente precisa observar, precisa ter uma escuta ativa e a empatia, né? Se colocar no lugar, tá, naquela rotina, como você pode organizar, né? Tá bom? Ó, tem aqui o Jorge Gonçalves. Ah, meu esposo! Oi, amor! Imagina, aqui, ó, eu amo essa mulher. Olá, boa noite. Beijo, boa noite. Eu já devolvo ela, eu só roubei um pouquinho. A Nice comentou aqui, obrigado, Rosilene, por dividir o seu conhecimento. Thaís Alves, parabéns pela dedicação a essa causa. Muito obrigada. Obrigada, Thaís. É Deus que nos dá força, né, todo dia. É verdade. E Ele que nos capacita e coloca a gente no caminho de pessoas maravilhosas. Quando eu mandei pra Flávia, eu falei, eu quero uma Nutri. Essa é maravilhosa, chama ela. Ai, Flavinha, um beijo. E eu tô vendo que ela é maravilhosa mesmo, gente, porque olha... Que tanto de comentário. Depois você vai ter que entrar lá para responder os comentários. Tá bom. Ó, sabe como é que é? Ó, sem carga. Depois ela vai entrar lá. Vida real. Elas estão aqui, os familiares aqui, maravilhosa, Nutri maravilhosa. Muito obrigado por receber esse convite, por aceitar. Imagina, estar aqui com a gente nessa noite. Obrigada a todos que estão com a gente até agora. Continuem curtindo, comentando, compartilhando. Vai ficar na página, depois se você quiser comentar lá, colocar suas redes sociais, número para contato. Acho muito legal, né? Sim, vou deixar. Aí podem entrar em contato. Isso, e entender que ela não é só profissional, ela é uma mãe atípica, ela é uma mãe típica, né? Então, ela entende, sim, as duas realidades, né? As duas realidades. Então, assim, entender que a gente somos, sim, mães, a gente somos ativistas da causa, a gente somos profissional na nossa área, que a gente resolve atuar, e é isso. Né? E vamos lá, antes das nossas considerações finais, que a noite foi, e a gente nem viu passar a hora. Foi rápido, verdade. Eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem, uma dica... para as mães aí que estão enfrentando esses desafios alimentares, de seletividade? Bom, gente, não deixe de procurar ajuda, tá? Nós mães, sempre vamos sentir o momento que a gente precisa, sabe? Dar um passo. Então, assim, percebeu, desconfiou, ainda que todo mundo invalide, mas vai atrás, busca ajuda. Essa é a mensagem principal, assim, sempre ouça o seu coração. Deus sempre vai guiar o caminho de vocês para a melhor opção, sabe? Então, assim, sentiu qualquer angústia, valide, tá? Lembre de uma coisa que eu falo para mim, inclusive, todos os dias. Nós somos a nossa melhor amiga, sabe? Sim. Então, assim, eu sou a minha melhor amiga, você é a sua melhor amiga. E então, assim, a gente precisa estar cuidada para conseguir cuidar, né? E eu sinto o quanto isso é difícil, porque eu sempre vejo muito ao redor. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é essa, que busquem ajuda sim, validem tudo que vocês sentirem no coração. Peça a iluminação de Deus, peça ajuda, nós estamos de mãos dadas aqui pela causa, né? E estamos juntos nessa caminhada, como eu digo para todas as minhas mãezinhas. Muito obrigada, viu? O maridão tá aqui comentando, onde fica o pod, preciso te buscar, ele tá aqui já, comenta, preciso te buscar. Você falou da bateria, ele já tá aproveitando aqui, ó, preciso te buscar.
Meu marido também tá aqui. Live muito boa. Deus abençoe vocês. Cada dia mais te amo, meu amor. E parabéns. E muito obrigado, né? Quero agradecer Obrigada. que eu tenho também um marido maravilhoso que me apoia em tudo. Minha mãe tá aqui comigo. O Wellington também, obrigado pelo espaço. E confiar aí nas minhas loucuras. Vamos fazer alguma coisa, eles estão comigo. Olha que legal. Né? Graças a Deus, Deus vai pondo pessoas boas no nosso caminho. E para finalizar, você fala onde as pessoas podem te acompanhar o seu trabalho, redes sociais e você já falou um pouquinho de onde você trabalha, mas dê mais detalhes. Se quiser deixar aí número para contato, redes sociais e já faça suas considerações finais aí, quer dar uma boa noite, um beijo para todos que estão nos assistindo. Bom, gente, vocês podem me acompanhar no @creche Baronesa de Limeira, no @espaço Morada Azul, @espaço Cintia França e @estimulaneuro, tá bom? E também no meu próprio Insta, que é o doutora.roselene_Cortez. Lá tem os telefones de contato, podem mandar mensagem. Como é eu para tudo, né? Demora um pouquinho, mas dá tudo certo. E assim, muito obrigada por esse momento, pelas mensagens, pelo carinho, pelo afeto. É isso que me motiva a seguir, né, na nutrição e buscar tudo pela causa das pessoas com deficiência, tá bom? E boa noite a todo mundo aí, até breve. E responde o maridão aqui, ó. Tá sem carga? Não, tá aqui, ó, carregador portátil, tá no jeito. Já ela te responde aí no WhatsApp. Calma, ela já vai responder. E eu quero agradecer por você ter Obrigada, aceitado. Thaís, eu que agradeço. Fique à vontade, a casa é sua quando quiser vir de novo, porque assim, a gente só falou só uma pontinha, né? Tem muita coisa aí. Se você quiser, fique à vontade. E agradecer a todos que estão aqui com a gente até o momento, agradecer toda a minha família, meus filhos, né? E agradecer, e pelo pouquinho que eu te conheci agora, falar dessa mulher, mãe e profissional, que é maravilhosa, né? Pelas mensagens dá para ver. Obrigada pelo carinho, gente. É isso. Boa noite. Boa Espero noite. que Deus abençoe. Eu quero agradecer também ao nosso último episódio do ano, né? Olha. Quero dar aí um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, um próspero. Que Deus dê saúde, que a gente vire, que passe esse ano, que o ano que vem seja abençoado, com muita saúde, que acho que é o que a gente precisa ter. O resto a gente corre atrás, né? Saúde e paz no coração. Verdade. O resto a gente vai no dia a dia. E lembrar que quem quiser, quem puder, ir lá quarta-feira, dia 3, às 13 horas, né? Na nossa caminhada. Tem aí, eu não vou falar o nome, porque eu vou deixar de falar alguém e o pessoal vai ficar chateado, mas assim, tem muito apoio. Tem muitas entidades, associações que estão com a gente aí nesse apoio, família. Bora lá. No centro de Ferraz, de Vasconcelos, no calçadão, ali perto da estação, quem não conhece, está ali perto da estação, a estátua, a gente vai se encontrar, né? O local de concentração é às 13 horas no calçadão, a gente vai fazer uma caminhada ali, pegando ali o calçadão, dando a volta com todo o apoio do pessoal do trânsito, pessoal de Ferraz, né, da prefeitura, vai estar com a gente ali no momento, para que guarde a gente ali, né, na caminhada, na rua. E depois, no final, vai ter uma apresentação aí, uma surpresa, que eu não vou falar. Quem quiser saber vai ter que ir. Olha o spoiler. Bora lá. E agradecer a Deus, agradecer o espaço, agradecer o Wellington, né? A Start TV, por estar com a gente aí nesse momento. E muito obrigado, que Deus abençoe e um ótimo final de ano para todos. Beijo. Beijo.